Oi, oi Elza, tudo bom? Estamos começando aqui a nossa live. Esperar alguns minutinhos. Ô André, bem-vindo André. Tudo bom, meu? Como é que foi de Natal? Tudo bem? E caramba, o João, Anderson. E aí, pessoal, beleza? Vamos começando aqui mais uma live hoje, quinta-feira, a última do ano. Tô só esperando aí o pessoal chegar, algumas pessoas. Eu coloquei aqui algumas questões. Na verdade, eu coloquei uma questão para essa live que era o que o pessoal ia gostar de ouvir na live de hoje. Eu tenho aqui vários assuntos. Eu não sei se eu vou conseguir abordar todos esses assuntos. João, tudo bem? Mas eu quero abordar alguns aqui, cara. Fala tanto de resoluções de ano novo, fala de comunicação, fala de liberdade de expressão, tem várias coisas aqui muito legais aqui pra gente falar. E nem sei quanto tempo que eu vou levar falando isso. Olha, a Josi, tudo bom, Josi? Nem sei se eu vou conseguir abordar todos esses temas aqui, tá? Mas eu vou fazer o meu melhor para a live também não ficar muito extensa, beleza? Então, eu vou começar aqui, ó. Ele ainda não chegou, mas o Hugo. E hoje eu tô sozinho, tá? Hoje a Nani tá de férias. E eu não. Então eu tô aqui para falar com vocês sobre esses temas aqui. Cara, vou começar aqui, acho que com o tema. Nem sei por onde eu começo, tem muita coisa, galera, olha só. Coisa pra caramba pra falar aqui, ó. A Josi pediu para falar sobre liberdade de expressão, né? Cara, vou falar sobre liberdade de expressão. Eu acredito 100% em liberdade de expressão no mundo de hoje. Eu acho que todo mundo tem voz, graças a Deus, né? Por causa da inclusão digital, onde todo mundo, virtualmente todo mundo, tem acesso aos meios, né? Claro, nos países muito, muito, muito subdesenvolvidos, naquelas regiões mais remotas e mais pobres não, mas uma boa parte do mundo tem acesso aos meios para poder se expressar, né? Hoje basta tu ter uma conexão à internet, um telefone e qualquer pessoa como eu, como vocês, é só ligar, só ter cara e coragem para falar, para expressar a sua opinião, né? Para falar aquilo que acha, aquilo que não acha. Eu acho que esse tema é mais profundo do que inicialmente parece, né? Porque eu vou confessar para vocês, no início do ano, quando a gente começou a fazer as lives, a Nani e eu, não era fácil para mim, né? Não era. Essa coisa de parar na frente da câmera para falar não era natural e foi uma coisa que eu tive que me forçar a fazer. Mas, gente, o mundo é das pessoas que entram na arena, entendeu? Quando a gente também expressa a nossa opinião, a gente tá... Oi, Kátia, tudo bom? Quando a gente expressa a nossa opinião, a gente tá também preparado, né? Olha, Nani, tu veio! Nani, quer participar? Eu disse que tu não ia vir, que tu tava de férias, cara. E aí, tu parece. Vou te chamar, pera. Vai entrar aqui. Pera aí, Nani. Aí, ó, ia fazer sozinho isso aqui, agora tá com a Nani, galera. Nani, aceita! Fala comigo. Vambora ou não? Sim ou não? Galera, manda coraçãozinho aí, que a Nani adora ver coraçãozinho voando aí. Se vocês mandarem coraçãozinho, ela entra. Vamos, Nani. Ah, ela tá num restaurante. Tá bom. Então, bom jantar aí. Então, voltando, eu tô falando aqui do tema proposto pela, pela Josi, liberdade de expressão.
Eu acho que a gente tem hoje em dia, muita facilidade para se expressar. É óbvio que a gente vê por aí também um monte de, enfim, opiniões sem fundamentos, né? Opiniões com base em opiniões de amigos, enfim, coisas sem base, né? Óbvio, mas é democrático, todo mundo pode se expressar hoje. E é super, super bom que as pessoas se expressem. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso começa a criar nas pessoas também aquela... tu tem que aprender a ouvir, né? Quando a pessoa vem para frente da câmera para falar, e as nossas lives têm tido um ótimo público, né? No final das 24 horas, cerca de 300 pessoas assistem. Para mim é um monte, né, de gente. A gente tem que estar preparado para ter opinião contrária. Isso também é super, super importante, né? Então, liberdade de expressão é bom. A gente deve falar sobre aquilo que a gente acha importante. Há 2 dias atrás, um dia atrás, eu postei sobre se poupar de certas discussões, né? Isso também é liberdade de expressão, né? Tu ter a liberdade de permanecer calado, a gente não precisa interferir em todos os assuntos, né? A gente não precisa dar a nossa opinião sempre, né? Não é porque alguém deu uma opinião e a gente tem uma opinião contrária que a gente tem que ir lá opinar, né? Isso também é liberdade de expressão. Eu acho que a gente também não pode confundir liberdade de expressão com tenho que falar sempre, tenho que dar minha opinião sempre, porque a gente não tem, entendeu? E é libertador quando a gente descobre que a gente não tem que dar opinião sempre. Valeu, João. Bom descanso para ti. A gente não tem que dar a nossa opinião sempre, né? A gente não tem que discutir sempre. A gente tem que dar a nossa opinião quando a nossa opinião vai fazer diferença. A gente tem que falar quando faz sentido falar, né? Muitas vezes a gente depara com pessoas com opiniões diferentes da gente, até com ideias que a gente considera erradas. É uma ótima oportunidade para a gente aprender a se desligar do assunto, né? A despersonalizar, a olhar de fora e olhar para aquela pessoa que está na nossa frente com curiosidade. Por que ela pensa assim? Né? De onde é que vem aquilo? Será que eu tenho certeza daquilo que eu estou falando ao ponto de dizer que eu tenho certeza que ela está errada? De onde é que vem aquela ideia dela? Né? E aí a gente consegue botar o ego um pouco de lado e começar a olhar com curiosidade para as situações. Né? Então, para mim, liberdade de expressão passa por isso, passa por a nossa oportunidade de falar sempre e calar também. Né? A gente tem a liberdade de não falar nada, de deixar correr, ver como é que a coisa vai acontecer sem a nossa interferência, sem a nossa opinião. A gente não precisa opinar sobre tudo. Hoje em dia, eras de Facebook, tu entra no Facebook e tu vê as mais diferentes opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Eu confesso que eu nem tenho ido muito no Facebook porque vejo muita opinião que eu não concordo, vejo muita coisa que eu não gosto, muita bobagem, muita perda de tempo, entendeu? E a liberdade, eu não preciso ir lá opinar, né, para tudo. O que nos leva, um link com o que a Sabrina, né, perguntou. A Sabrina, ela queria saber sobre comunicação com assertividade. Então, talvez isso até funcione bem para ti, Kátia, que está dizendo que tem dificuldade de se expressar. Assertividade, né? Vamos lá. Cara, tem um livro muito legal chamado Extreme Ownership, né, do Jocko Wilkins. É um livro, ele era um soldado, tá? Ele foi mariner americano e hoje ele presta consultoria para diversas empresas. E o livro dele é sobre responsabilidade, tá? Extreme Ownership, que é responsabilidade extrema. O que isso tem a ver com assertividade? Cara, muito simples. E hoje eu ouvi também uma coisa que me chocou um pouco.
Eu fiquei sabendo uma pessoa que trabalha até com desenvolvimento humano, que profere que aquilo que ela falou é uma coisa, aquilo que tu entendeu é responsabilidade de quem entendeu. Eu discordo plenamente dessa mentalidade. Eu acho que a gente é responsável por aquilo que a gente fala e responsável por aquilo que o outro entende. Porque senão não tem controle de nada, certo? Se a outra pessoa não está entendendo o que eu quero falar, isso é responsabilidade minha. Eu não posso colocar na responsabilidade do outro. Imagina que tu é dono de uma empresa, que tu tem um negócio, tu vai deixar que a outra pessoa, tu fala, e aí a outra pessoa entendeu errado. E tudo bem? Isso é responsabilidade dela? Não, porque tu vai pagar o prejuízo. Né? Tu, no teu relacionamento, tu fala, e aí a outra pessoa entendeu errado. Isso é responsabilidade dela? Não, tu saiu perdendo. Tu vai sair perdendo, entendeu? Tu vai no restaurante comer, tu fala, e a pessoa que está te atendendo não entendeu bem, isso é responsabilidade dela? Não. É tu que vai receber aquilo que tu não pediu, e aí vai mandar de volta para trás, aí vai ter que fazer de novo, e tu vai esperar mais pelo teu prato. Então, é estúpido pensar que a gente não é responsável pela outra pessoa entender. A gente tem que fazer um esforço adicional para que a outra pessoa entenda claramente aquilo que a gente está falando, de forma inequívoca. E é por isso que eu acho que é muito importante a gente aprender a falar e aprender a se comunicar de forma inequívoca. Hoje, nessa era digital, que a gente manda muita mensagem, que a gente publica muita coisa, até é muito fácil, né? Em questão de minutos, tu publica alguma coisa e centenas de pessoas vão ler o que tu está escrevendo. Em questão de um segundo, tu escreve uma mensagem e manda para uma pessoa. Né? Então é muito fácil a comunicação. Pensa como é que era anos atrás. Eu me lembro, a minha avó gostava muito de mandar cartas, ela escrevia as cartas e ela se correspondia, ela morava em Porto Alegre com a gente, e ela se correspondia muito com uma prima minha que mora em São Paulo, a Andréia, e elas escreviam cartas uma para outra, né? Aquilo, a comunicação ali na carta é sempre uma coisa muito cuidada, né? E hoje a gente é muito desleixado na forma, até como a gente manda uma mensagem. Uma vírgula fora do lugar na tua mensagem dá outro sentido. Isso é fundamental, né? É fundamental. Uma palavra mal acentuada tem outro sentido. É fundamental e as pessoas são relapsas com isso. Então, a assertividade, para mim, passa por aí. A tua mensagem tem que ser inequívoca. Se está sendo escrita, tem que estar com a pontuação correta. Tem que estar com a acentuação correta, né? Tem que estar na melhor forma possível, com a entoação correta, né? Vocês sabem que a comunicação verbal, né, é só 7% da comunicação. O resto é linguagem corporal e entonação. Linguagem corporal 50 e poucos e entonação 30 e poucos. Então, isso significa que na escrita se perde muito da comunicação, né? Quando a gente está falando com outra pessoa, tem entonação. Então, é importante pensar nisso quando tu vai comunicar, né? Para que a pessoa saiba precisamente o que tu quer. Que ela saiba onde é que tu está dando importância, né? Então, a principal arma para a assertividade é perceber que tu é responsável por aquilo que as pessoas estão entendendo. E se as pessoas... como é que é? Na era do WhatsApp, tem mensagens que tem que ser por áudio. É verdade, Inês. Tem mensagens que tem que ser por áudio. Porque às vezes tu até faz uma brincadeira com a pessoa e como não chega o tom da mensagem lá, a pessoa acha que é sério, né? Isso é bem fácil, né? Imagina, eu posso mandar uma mensagem para um amigo meu chamando ele de filho da puta. Mas se ele estiver ouvindo da minha boca,
ele vai ver a minha linguagem corporal, vai ver que eu estou rindo, vai ver que eu estou brincando e vai achar aquilo até engraçado. Se for por mensagem, ele não sabe o tom, né? Se a minha mensagem não tiver um ha-ha-ha no final, se a minha mensagem não... Enfim, ou se ele não me conhecer direito, ele não vai saber o tom, ele pode ficar ofendido. Então, assertividade está em ter cada vez mais cuidado com a comunicação. Isso não significa tornar a comunicação chata, né? Isso não significa tornar a comunicação chata, significa escrever português correto, basicamente, entendeu? Isso é fundamental. E é assim que eu abordo o tema da assertividade, né? Da comunicação com assertividade. Cuidar o português, né? Cuidar a entonação, cuidar como é que escreve, ver se aquilo que tu está escrevendo contém de forma inequívoca a mensagem que tu quer passar para a pessoa, entendeu? Terminar uma mensagem dizendo assim... Então, como é que foi? Outro dia até apareceu no trabalho. Olha só, cara, eles pediram para fazer uma tarefa qualquer no trabalho, aí a tarefa foi executada. Foi executada na terça-feira. E o cliente reclamou porque a informação era que a tarefa deveria ser executada em meados da semana. O que é meados da semana? Oi, Ana, tudo bom? Ana, direto de Minas. O que é meados da semana? Isso não é uma comunicação assertiva, né? Então, perde-se tempo, perde-se dinheiro, né, com comunicação não assertiva. A Ana, a Aninha pediu para a gente falar sobre amor. O amor. O que é o amor, né? A Ana é minha cliente, é minha coach, né? Ela faz um trabalho fantástico. Ela tem uma missão aí que é mudar o mundo. Ela é uma empreendedora social, né? Ecológica, politicamente correta, tudo de bom. E por que eu acho que o tópico da Ana é super legal para a gente falar de amor? Eu vejo que esse trabalho que ela desenvolve, né? Agora ela está super preocupada com a questão dos plásticos. A gente já trabalhou aí, estava desenvolvendo, vendo as possibilidades de um projeto com desperdício de alimento para alimentar o pessoal que, enfim, moradores de rua, etc. E isso é amor, né? Isso é cuidado. Isso é cuidado com o planeta. A gente sabe que, graças a Deus, cada vez mais os temas de ecologia e de cuidado com o nosso meio ambiente e tentar diminuir o nosso impacto negativo no mundo está cada vez mais sendo falado, mas ainda assim é uma fatia muito pequena, né? Da população e das pessoas que se preocupam. Felizmente, a gente tem, aqui na Europa, a gente tem um sistema de coleta de lixo, de reciclagem muito forte, está entrando agora muito forte os carros elétricos também, mas a gente tem noção de que a nível mundial isso ainda é muito fraco, né? Então, até me lembro a história que meu pai contava, quando a gente, enfim, achava que um trabalho assim, às vezes era um pouco inglório, né? Que a gente estava trabalhando sozinho. Meu pai contava que tinha um incêndio na floresta e os animais estavam todos fugindo e o passarinho ia lá no rio e pegava a água com o bico, ia lá e jogava no incêndio, e aí voltava no rio, jogava água no incêndio, daí o elefante falou para ele assim, pô, mas tu acha que tu com esse biquinho aí, de gotinha em gotinha, vai apagar o fogo? E o passarinho falou, olha, mas eu estou fazendo a minha parte. E eu acho que é isso o fundamental aí no trabalho que a Ana está desenvolvendo, né? Ela está agora muito forte com a questão dos plásticos, né? Diz que conseguiu vender uns canudos, né? Aqui em Portugal, umas palhinhas de vidro para as amigas, né? Olha que legal, cara. Isso é amor pelo nosso planeta, né?
ela faz, ela sabe que ela ainda é minoria, mas eu estou contigo, mas ela sabe que ela é minoria, e ela está lá fazendo, dando o contributo dela pelo planeta, né? Ela limpa muito mais do que as outras pessoas, ela está cuidando do planeta muito mais que as outras pessoas, e o planeta está cada vez mais sujo, né? Porque a grande maioria continua sujando, e ela continua fazendo. Então, isso é amor, né, Ana? Ó, super show o teu propósito de vida. Para falarmos aqui, olha, vou pegar aqui o tema do Hugo. Hugo que não está aí, mas depois ele vai ver, tenho certeza. Que é resoluções de ano novo e por que não as cumprimos? Cara, isso aqui é muito show, essa ideia aqui. O que acontece? Primeira questão, por que de uma resolução? Quando a gente tem várias ideias, né? A gente tem várias ideias legais. Chega no novo, a pessoa começa. Vou voltar para academia, vou cortar carboidrato, vou começar a me alimentar direito, vou voltar a estudar línguas, vou voltar para a faculdade, vou fazer aquele curso, vou fazer aquele concurso, vou estudar para isso, vou estudar para aquilo, vou melhorar, faz aqueles milhares, faz aquela lista básica, né? O que acontece? Primeiro para tu realizar uma tarefa, para tu conseguir se dedicar a alguma coisa que vai tomar tempo, né? Como, por exemplo, se dedicar a uma dieta, se dedicar a um estudo, se dedicar a uma rotina de exercício físico, né? O teu cérebro tem que entender o porquê, entendeu? Tem que ter uma razão por trás, uma razão forte. E uma razão forte é algo pelo qual tu vive, entendeu? Para que tu vai fazer dieta e vai comer só saladas, né? Por que tu vai fazer exercício físico? Por que tu vai estudar línguas? É porque todo mundo diz que isso é certo ou tu tem uma razão forte por trás? Essa é a primeira questão que tem que resolver, certo? E esse é o primeiro ponto de fracasso, porque quando a pessoa não tem forte lá atrás o porquê que ela está fazendo determinada coisa, o cérebro boicota. Certo? Não é um defeito de ninguém que está aí vendo. Ninguém. O cérebro boicota. Por que o cérebro boicota? Porque o cérebro, a função principal do cérebro é a sobrevivência. E qual é a maior razão de morte do nosso organismo? Não hoje em dia, mas quando o nosso organismo surgiu pela primeira vez há cerca de 100 mil anos atrás, era a carência de alimento. Não sei se vocês já viram esses programas que dá sobre sobrevivência na selva. Os caras saem na selva, passam 4, 5, 6 dias na selva, eles não comem nada. Os caras comem um bichinho, um inseto, uma porcaria, de vez em quando acham uma frutinha, uma coisinha. Nunca estão comendo, tem escassez de alimento. Então, para o cérebro, gastar energia é algo inconcebível. Ele só pode gastar energia quando for estritamente necessário. Nos nossos antepassados, o que acontecia? Eles não faziam nada disso. Eles coletavam tudo aquilo que eles podiam e quando eles tinham a possibilidade de caçar, eles caçavam. E para isso, eles gastavam energia. Eles não saíam para caminhar. Eles não sabiam, isso não existia, porque isso era morrer. Nosso cérebro ainda traz essa herança genética. Então, toda vez que a gente tem uma atividade que tem um custo elevado de energia, e estudar tem, fazer exercício tem, privação de alimentos tem, né? Isso tudo tem custo de energia, o nosso cérebro diz não. A menos que ele perceba que está ligado com a nossa sobrevivência. E para estar ligado com a nossa sobrevivência tem que ter uma razão muito forte por trás. Então é fundamental que por trás daquilo que se decidiu para o ano, né, que haja uma razão muito forte
para que aquilo seja feito. Senão, teu cérebro vai te sabotar. Ponto número 1. Ponto número 2. Autodisciplina é um recurso que se esgota, certo? Então, tentar mudar tudo no dia primeiro não vai funcionar, né? A gente vê muitas vezes, né, a pessoa, por exemplo, está precisando emagrecer, né? E não consegue emagrecer. E aí ela diz assim, ó, mas é porque eu estou trabalhando muito, né? E aí quem tem uma rotina de alimentação já muito boa, muito estruturada e tal, assim, pô, mas o que tem a ver o trabalho, né? O cara trabalha muito, mas daí quando chega na hora de comer, come como deve ser. Não é assim, entendeu? Quem está tendo um desgaste muito grande de energia com o trabalho, com o estudo, com o que quer que seja, quando chega na hora de implementar um novo hábito, não tem energia para manter, né? Então não adianta a pessoa querer começar a fazer exercício, a emagrecer, a estudar línguas, a trabalhar mais 2 horas por dia, a iniciar aquele novo projeto, tudo junto, porque mesmo que caiba nas horas do dia, vai faltar energia para executar. E aí tu vai fazer aquelas tarefas que tu faz no início do dia, tu vai conseguir cumprir, mas as que vão ficando mais tarde tu não vai conseguir cumprir. Então essas são as duas razões pelas quais a gente não consegue cumprir as nossas resoluções de início de ano. Primeiro, porque a gente escolhe coisas que não são verdadeiramente importantes para nós, e segundo, porque a gente começa a querer alterar todas as coisas ao mesmo tempo. E aí a gente não tem energia mental para conseguir sustentar essa disciplina, certo? E a questão do Hugo já está também. Agora vamos falar aqui, ó. A Dai também não tá, ela vai ver isso aqui depois. A gente esteve conversando hoje, ela pediu para eu falar sobre autoestima, né? Autoestima é um tema bem legal e eu vou dar só uma pincelada aqui porque talvez mereça muito mais do que isso, né? Autoestima não vem de fora, certo? A autoestima é a nossa percepção de alto valor. E a gente muitas vezes cria confusão aqui com autoestima, porque, por exemplo, a pessoa não se sente, a pessoa sente que, para já a nossa criação, muitas vezes os nossos pais, a sociedade, nos destrói a nossa autoestima, né? De várias formas isso pode acontecer. Por exemplo, já viu que é assim, ó, a criança está na sala, está correndo, subindo no sofá, pulando, não sei o quê, e o pai não sobe, para, pô, te comporta, fica sentado, para. Leva na cabeça. Quando a criança cai e se machuca, ela é afagada, né? O que isso ensina para as pessoas, né? Ensina que quando ela tenta ser feliz, ela é podada, mas quando ela sofre um revés, ela é acolhida. E é assim que ela vai se alimentar emocionalmente durante a sua vida, né? E isso cria as vítimas na nossa sociedade, pessoas que gostam de se botar na posição de vítima. Lógico, elas foram criadas assim. Infelizmente, não tenho nada contra nenhuma religião, tá? Mas a religião católica abusa da imagem de Jesus Cristo numa cruz, e ele sofreu e morreu por nós, e etc, etc. E o pecado, né? Seus pecadores, somos todos pecadores, estamos todos mal. Isso mina a nossa autoestima, né? Se a gente acha que a gente está sempre mal. E o que é autoestima? O que é ter uma boa autoestima? Né? A autoestima também não está relacionada com a gente ter coisas ou atingir objetivos. Né? Isso também é muito comum a gente achar que, pô, uma pessoa que é bem sucedida, que ganha prêmios, que é CEO de empresa, que escalou, não sei o que são pessoas com boa autoestima. Não necessariamente, muitas vezes muito pelo contrário. Tem até um caso, uma menina fez a formação de neurocoaching antes da gente, ela era Miss alguma coisa, eu não sei, não conheci, só ouvi a história, e ela ganhava concursos e tinha uma autoestima
arrebentada, né? E ela continuava se inscrevendo nos concursos para tentar, enfim, achando que ganhando aqueles concursos que ela iria ter alguma autoestima, mas não é verdade. O que é autoestima, então? Autoestima é quando a gente consegue viver de acordo com os nossos próprios valores, né? Fazer as coisas que a gente acha que realmente são importantes. Isso é que vai nos dar autoestima, né? Autoestima não está ligada a realizar ou atingir algum objetivo. Está ligada com a resiliência de conseguir se manter fazendo as coisas que acredita, ou buscando as coisas que acredita, vivendo um modo de vida que acredita, né? Todo ser humano, o grande paradoxo é, todos nós somos especiais, né? Só o simples fato da gente ter chegado até aqui, né? A própria questão da concepção é quase que um milagre, né? A gente está aqui. Então, todos nós somos especiais. Como todos somos especiais, ninguém é melhor do que ninguém, portanto, ninguém é especial, na verdade. Então, o teu valor não pode estar agregado a coisas que tu conquista, porque tem pessoas que não têm interesse sequer em conquistar alguma coisa propriamente dito, ter um grande cargo, né? Ou ser uma pessoa importante na sociedade. Quer dizer que uma pessoa que quer ter uma vida pacata, que quer viver no seu canto, vale menos do que uma pessoa que de repente ficou importante ou conhecida na sociedade? Não, né? E quantos casos de pessoas que a gente conhece, que são pessoas públicas, que são pessoas tidas como pessoas de sucesso, que têm uma autoestima super embaixo, né? Então, a autoestima não vai por aí. A autoestima tem a ver com a forma como tu vive a tua vida e os valores, né? Tu seguir os teus próprios valores, não os valores dos outros, né? Se tu acha que tu tem que ter um corpo A, B ou C, que tu consiga persistir para ter esse corpo. Se tu acha que tu tem que falar uma ou duas línguas, que tu consiga persistir e correr atrás disso. Se tu acha que tu tem que ter 2 ou 3 filhos, que tu consiga correr atrás desse tipo de... autoestima tem a ver com o ser, não com o ter. Percebe? Que tu consiga te desenvolver como pessoa, e isso vai melhorar a tua autoestima. É tu olhar, hoje eu sou melhor do que eu era ontem. Isso vai melhorar a tua autoestima. Certo? E a Miriam pediu aqui para falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Então é assim, ó, relacionamentos abusivos. Isso aqui é muito mais um tema para psicólogo, né, do que para mim. Por que eu vou falar? Por que eu aceito o desafio aqui de falar sobre relacionamentos abusivos? Porque eu li bastante sobre o assunto. Tá? Oi. Tens a prova disso? Boa, Miriam. Como é que funciona o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo normalmente funciona quando uma pessoa usufrui da outra para seu benefício, certo? Seja psicológico, seja emocional. Normalmente é uma pessoa que teve problemas na sua infância e depois acaba por ser abusadora na idade adulta, né? São pessoas que se vitimizam, né? Que incutem culpa. Eu tenho problemas, ou eu sou assim por tua causa, eu só faço isso por tua causa. Enfim, tem uma miríade de coisas que podem levar a relacionamentos abusivos. Normalmente, uma pessoa vai oscilar ali entre oprimir a outra ou fazer a outra se sentir culpada, né? Ou seja, ou vai ser meio que pela opressão ou pela culpa, que ela vai, enfim, começar a sugar a outra pessoa. Nisso, eu li um livro muito bom,
que eu recomendo, cara, para todo mundo, todo mundo. O nome do livro é Mulheres que Amam Demais, certo? Eu li esse livro, eu achei ele super, 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 super interessante. Eu acho que todo mundo deveria ler, homens e mulheres. Fala sobre relacionamentos abusivos. E esse livro é quase como uma bíblia. No próprio início do livro, a autora, a Robin, acho que é Robin Redwood, se não me engano o nome, tá? Mas é bem fácil. Se botar Mulheres que Amam Demais ou Women Who Love Too Much no Google, vai aparecer ali. Olha que interessante. Quando a pessoa começa a se ver numa relação, tá? Seja ela qual for, mas ela fala muito de marido e mulher. E o livro dela é voltado para as mulheres, mas se aplica para qualquer... para homens também, naturalmente. Quando a pessoa começa a procurar terapia, ler livros de autoajuda, conselhos, etc., para ajudar a outra pessoa, ela já está num relacionamento abusivo. Entendeu? Então, isso é uma baita de uma dica para saber se tu vive um relacionamento abusivo. Se para se relacionar com outra pessoa, se tu vê na outra pessoa, se tu percebe que tu tá na tua vida fazendo um esforço, tá, para trabalhar a outra pessoa, porque tu sabe que com um empurrão ou com uma dica, ou tu acha que com um empurrão, com uma dica, com uma coisa qualquer, aquela pessoa pode se tornar outra muito melhor, tu provavelmente está amando demais, entendeu? Então, esse foi um livro muito significativo na minha vida. Eu li ele não é um livro muito fácil de ler, no sentido de que são histórias que são pesadas, né? Ela é terapeuta e ela conta os casos de terapia que ela atendeu e que falam sobre, enfim, sobre relacionamentos abusivos de homem e mulher, não é? E então são várias histórias que naturalmente são histórias tristes, né? Mas é muito legal porque a pessoa percebe que é muito comum, começa a perceber um monte de relações com o que está se passando com ela mesma, entendeu? Consegue se fazer várias analogias, várias situações, porque ela abrange vários temas, pessoas que foram abusadas, pessoas que abusam de drogas, pessoas que tiveram infância assim, o assado. Então, é muito, 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 muito interessante. Eu recomendo esse livro muito, 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 muito para quem tem problemas de relacionamento, entendeu? E isso vai ajudar a perceber como é que funcionam os pais, enfim. Enfim, é uma obra fantástica. É uma obra fantástica. E é isso, pessoal. Eu tentei ser breve aqui em cada um dos temas, abordar um pouquinho de cada um. Eu não sei se eu consegui abordar todos, porque a gente saltou aqui de temas muito diferenciados uns para os outros. Eu queria saber se vocês têm alguma questão, alguma pergunta. Miriam, ficou mais ou menos claro sobre relacionamentos abusivos? Eu te recomendo muito esse livro. Dá uma lida nesse livro, ele pode te ajudar muito, entendeu? Não sei qual é exatamente o teu caso, mas como eu recomendo esse livro aqui de uma forma generalizada, tenho certeza que tu vai conseguir perceber, tá? E é isso. Eu acho que dos nossos amigos que estavam aí, que fizeram perguntas, acho que Miriam foi a última que sobrou. E acho que é tudo, cara. Tudo por hoje. Muito obrigado, gente. Cara, foi um ano maravilhoso. Vou fazer uns agradecimentos aqui rápidos. Foi um ano maravilhoso. A gente saiu de quase ninguém assistindo a live para cerca de 300 e poucas pessoas no final das 24 horas, mais aquilo que fica depois lá
no YouTube, né, no meu canal do YouTube. Ainda tem mais pessoas que assistem lá, então a gente está conseguindo chegar a um monte de gente, as pessoas estão gostando muito, estão dando altos feedbacks e só tenho a agradecer. A presença de vocês aqui é demais, demais, é top demais. Chega quinta-feira, eu tô louco para fazer a live. E tô sempre aberto, vou presentear alguém que está precisando muito. Isso, cara, faz isso, Lúcia. Eu também, outro dia, recomendei para uma pessoa que assiste aqui também, que tem uma amiga que está passando por um relacionamento assim, abusivo. Eu falei, cara, compra o livro, dá o livro para essa pessoa, sabe? A gente não pode mudar a vida dela, mas às vezes, pô, o simples fato dela receber o livro vai abrir a cabeça dela e vai mudar o rumo de uma vida, entendeu? Adoro dar livro, né? Adoro dar livro. Aliás, dia 8 eu vou sortear outro, né? Ainda não sei qual é o livro, mas dia 8 eu vou sortear outro livro. E fiquem atentos aí, porque eu vou botar a publicação do sorteio. Tá bom, pessoal? Bom ano para todo mundo. Muito obrigado por terem estado aqui. E a gente se vê em 2019. Valeu, um abraço, um beijo.